Boa noite, para quem assistiu gravado, né? Claro, bom dia, boa tarde. Relacionamentos é um dos temas que eu acho mais incrível, que mais move as pessoas e que é tão negligenciado, né? Porque por mais que a gente tenha muito conteúdo sobre, e muitos conteúdos até mesmo muitas vezes divergentes sobre o assunto, falta ainda muito esclarecimento. Então, as pessoas acabam buscando essa movimentação da vida por conta dos relacionamentos, né? Então, é óbvio, todo mundo que vai trabalhar com pessoas, com gente, vai se deparar com isso. A maior questão é os relacionamentos, né? Então, até para quem trabalha com gente, essa live vai ser importante. Mas a maior parte, mesmo trabalhando com pessoas, acaba com os problemas pessoais, com os seus conflitos internos de relacionamento projetados no trabalho. E a gente vai ver isso nessa questão de astrologia, com o encontro de Vênus, né? Que fala tanto dos nossos valores financeiros, como também dos relacionamentos. A própria lua, né? O fato de você conseguir ser amado e receber amor, e receber também elogios e contribuição pelo seu trabalho. Então, o assunto relacionamentos é algo que tem assunto e não termina. Por isso que a minha proposta hoje é falar sobre relacionamentos, né? A gente já tá entrando próximo ali do Dia dos Namorados, então eu resolvi aproveitar esse tema porque é uma data que as pessoas acabam ficando bem mais preocupadas com esse tema de relacionamento, né? De resolver os seus relacionamentos, seja deixando eles ou começando um relacionamento ou procurando alguém. Hoje mesmo, todos os meus atendimentos foi em relação aos relacionamentos, a motivação da pessoa que vem me procurar foi relacionamento, e é o que acontece na maioria das consultas e dos atendimentos, né? Mas sem mais delongas e sem mais tanta introdução, a minha proposta é responder os temas da caixinha, né? Mas fiquem tranquilas, porque quem quiser ainda pode mandar aqui embaixo na caixinha para eu responder aqui agora ao vivo. Não vou utilizar as cartas, tá? Porque meu objetivo hoje não é dar resposta pronta. O meu objetivo terapêutico sempre foi e sempre será ensinar a pessoa, conduzir a pessoa. Porque se eu simplesmente passar uma resposta de sim ou não, x, y, z, não vai ter como, você vai voltar semana que vem fazendo a mesma pergunta e não vai passar de fase. Porque como o relacionamento, ele move as pessoas, ele faz com que as pessoas procurem ser melhores também, né, graças a Deus, é justamente isso que a gente tem que buscar, que a gente tem que encontrar. E não só se vou casar esse ano, se eu vou casar ano que vem, se vai ser, se ele vai ser assim ou se ele vai ser assado, se eu vou conseguir superar essa dificuldade no meu relacionamento ou não. Mas é como eu vou encontrar, como eu vou superar, como essa pessoa vai ser, porque como eu vou atrair essa pessoa pra mim. E não com truques baratos e coisas assim, né? A Cavaleira do Zodíaco tava zerando os destaques esperando a live começar. Eu comecei um pouquinho atrasada, gente. Apareceu uma barata aqui, uma loucura, marido pedindo coisa, gata, entendeu? Coisas assim, minha mãe mandou mensagem. Tinha cliente ali muito preocupada com situações também sobre relacionamento. Então, fiquem tranquilas que a gente vai falar bastante sobre o tema, né? Eu já separei minhas perguntas aqui para se caso desse algum problema no Instagram, né? Eu já estivesse aqui com elas. Então, já tô vendo que estão mandando aqui pra caixinha, então podem mandar, não tem problema nenhum. Eu comecei a estudar sobre relacionamentos desde muito nova, porque é, eu sempre me interessei pelo tema de comportamento social. Antes de eu resolver ser astróloga, né, eu quis muito fazer psicologia, porque o comportamento humano sempre me fascinou muito. A funcionamento, né, da mente humana, o funcionamento psicológico, mental, emocional, esse conjunto todo do ser humano. Então eu era aquela adolescente que com 13 anos conseguia assistir aulas gratuitas da Yale que tinha disponível numa plataforma de psicologia, né? E eu ficava fascinada, eu ficava anotando tudo. Era tudo em inglês e eu já sabia inglês, né? Então eu conseguia aproveitar muito conteúdo. E aí foi se desenvolvendo, né? Quando eu comecei a ver cartas e atender pessoas, como as pessoas vinham com questões assim bem mais complexas para minha idade, então eu automaticamente ia estudar sobre, conversava com pessoas mais velhas, pesquisava sobre o assunto, até que eu cheguei na visão sistêmica das constelações familiares,
que eu acho que foi o que mais abriu meus olhos para clareza de como funcionam as relações, não só românticas, amorosas, mas todas as relações, né? Porque são leis muito implícitas e elas variam conforme o casal, conforme a relação. E, é fantástico, é incrível, é impressionante, né? Então, assim, podem mandando a pergunta aqui pra caixinha que logo eu vou respondendo, porque eu vou dar prioridade para as que me perguntaram anteriormente, né? Mas comenta aqui pra mim se você é solteira ou se você tá num relacionamento. Só pra eu saber a média de pessoas que estão aqui, se tem mais solteiras ou se tem mais que estão namorando ou casadas, tá? Por favor, né? Tá? Por favor, comente. Ou enrolada, ou à procura, ou como é que tá aí, como é que anda, pra eu saber a média, porque eu vou conforme o ritmo, né? Então aqui, eu vou até ver se eu consigo, de repente, talvez puxar. Ah, consegui puxar a pergunta dos stories. Ah, que maravilha. Aqui, muitas situações de quando a pessoa não tá com alguém ainda. Primeiro ponto, quando eu vou encontrar, como eu vou encontrar, se eu vou encontrar. Eu vou até pegar aqui uma pergunta de mais solteira. Aqui, como parar de me sabotar nos relacionamentos, né? Eu recebi algumas outras também, a maior parte eu acho que foram de mulheres não casadas ou não em relacionamentos, mas eu vou atender as que estão namorando também, né? A gente está num contexto social, primeiramente é importante a gente falar sobre isso, esse contexto social que fala para a mulher, seja independente, não dependa de nenhum homem, se vire, aprenda a se virar sozinha. E isso é muito bom para o desenvolvimento pessoal, né? Eu tive esse tipo de educação, então eu sempre quis casar e ter filhos e ter família, né? Mas eu sempre ficava naquela assim, tá, mas e se por acaso isso não acontecer? Eu tenho que me virar, entendeu? Eu tenho que me virar, porque tem muita mulher que tem sofrido por ficar presa dentro de um contexto, né? E não poder se ver livre da situação que às vezes é muito desagradável, né? A gente não pode negar que ainda existe esse tipo de contexto social. Então, graças a Deus, eu tive muito essa oportunidade de trabalhar, de me desenvolver, de estudar e tudo. Então, eu fui apoiada dentro dessa tomada de decisão. E ela é boa até mesmo para as mulheres que só querem casar e ter filhos na vida, né? Porque até mesmo as que só querem casar e ter filhos, como é que você vai se relacionar com o marido e cuidar dos seus filhos sem ter uma vivência e um contexto de estudo, né? Então, por exemplo, se você não quer necessariamente exercer uma profissão ou dedicar 24 horas toda a sua respiração e todas as suas forças ali, você pode fazer cursos, né? Nem que seja para auxílio de cuidados domésticos, como a cozinha, costura, educação de filhos. Existem muitos cursos que auxiliam, porque uma das bases do relacionamento é você ter conteúdo, é você ter um diálogo, algo com quem compartilhar, com quem trocar. E se a pessoa é totalmente vazia, inóspita, fica muito difícil de se relacionar. Então, um dos pontos que dificulta um bom relacionamento é a dificuldade no primeiro contato ali. Sobre o que vocês vão conversar? Sobre que tipo de assunto te atrai? Você gosta mais de falar sobre conteúdo de estudos, sobre simbolismo, sobre religião, filosofia, sociologia, história? Ou você gosta mais de falar sobre as belezas do mundo, o cotidiano, as coisas agradáveis da vida? Ou de repente você prioriza os ganhos, a conquista, aquilo que você fez de mais grandioso e aquilo que o seu marido fez de mais grandioso, a grande quantidade de dinheiro que vocês conseguiram juntos, as pessoas que vocês transformaram a vida, né? Então, qual é o tipo de assunto que vai te atrair a ouvir? Porque o homem, isso é um dado muito interessante, muitos homens procuram acompanhantes não pela satisfação do prazer ali do momento, mas pela conversa. Homem também gosta de falar e também gosta de ser ouvido.
Por mais que muitos no relacionamento fiquem naquela relação assim de ai meu Deus, minha mulher fala muito, é por causa do conteúdo e porque muitas vezes a mulher precisa ouvir também, porque senão não tem uma troca, senão você só dá, ou só você está sendo ouvida e não está ouvindo. O relacionamento, uma das leis principais é o equilíbrio entre dar e receber. E perceba que muitas vezes, muitas pessoas chegam na nossa vida e só querem aproveitar, né? Principalmente se você oferece algum tipo de auxílio, né? Seja de conversa, de companhia, de conselho, de ajuda. Muita gente só chega ali para pedir algum favor de alguma coisa. E na hora de você pedir algo, a pessoa nunca pode, nunca está disponível. Então, esse é um relacionamento desequilibrado, onde só um contribui e o outro não. Isso vale para relacionamentos amorosos e também para relacionamentos do cotidiano, do nosso dia a dia, de amizades, né, e assim por diante. Então, é muito importante ter esse equilíbrio, né? É um relacionamento venenoso, como a gente chama, né? É um relacionamento que prejudica muitas vezes, suga a nossa energia, desgasta, né? E aí existe aquele outro tipo de relacionamento que ele é sempre na medida certa, né? Então eu vou dar X e a pessoa vai me devolver X. Então eu vou fazer um favor e depois eu vou retribuir esse favor. Ou eu vou emprestar um dinheiro e aí depois eu vou pegar de volta. E eu vou pedir dinheiro emprestado. E é sempre assim, um a um, sempre dentro dessa expectativa sendo cumprida. Esse é um relacionamento que até dá certo, porque ele está equilibrado. Mas um relacionamento mais abundante, aquele que realmente floresce, é quando você não está preocupado com o quanto a pessoa está dando e o quanto você está contribuindo. Não há essa preocupação. Eu amo a pessoa e por isso eu estou disponível para auxiliá-la e ela também me ama e está disponível para me auxiliar. Eu dou em abundância e eu recebo em abundância. Porque saber receber também é importante. Inclusive entra aqui na pergunta da colega que falou sobre autossabotagem nos relacionamentos. Muitas vezes isso está de acordo com o que foi nos ensinado lá na infância. Então, você faz a tarefa, então eu vou deixar você brincar lá fora. Você comeu certinho, então eu vou deixar você ter sobremesa. Você lavou o seu calçado, então eu deixo você ficar no videogame. Então, essas bases de troca, por mais que sejam eficientes na educação da criança, que faz a criança fazer as coisas certinho, muitas vezes isso prejudica porque as relações sociais não funcionam dessa forma. Elas não podem ser assim, senão a pessoa sempre vai se sentir em dívida. Então imagina, você está num relacionamento, conhece um cara legal, interessante, descolado, atencioso, inteligente, que tem uma estabilidade financeira, porque isso é importante também, tá? Não é querer ser interesseira, tem que ver como é que tá a disponibilidade desse cara para sustentar uma família, né? Às vezes ele tá pelo menos batalhando para isso, né? Isso é muito importante. Então, e aí de repente ele ouve você, ele te leva para jantar, ele é gentil, e aí você fica se sentindo em dívida, se sente tão mal que cai fora. Em vez de procurar formas de retribuir aquilo, ou de ser simpática, de ser agradável, de ouvir o cara, porque muitas vezes o simples fato de você parar para ouvir e dar um breve conselho, um apoio, um elogio. Gente, quantas mulheres que não elogiam os maridos, que não elogiam os namorados. Isso destrói muito os relacionamentos. Então é essa relação do equilíbrio. Então essa autossabotagem pode vir dentro dessa falha no equilíbrio de dar e receber, como ela também pode vir dentro de uma falta de estrutura ou de uma falta de referência de estrutura de relacionamento. Meus pais não foram felizes no relacionamento, logo eu não me permito ser. Eu não recebi amor e carinho, logo eu não posso dar e não posso receber amor e carinho. A minha visão de trabalho com a astrologia, com os meus atendimentos, ela é muito voltada para a origem das situações e dos problemas, porque pela origem a gente consegue identificar o problema e, consequentemente, liberar a situação. Fazer uma liberação de uma forma suave, tranquila, onde o entendimento, muitas vezes só o entendimento já faz uma liberação, né?
E eu desenvolvi um método que, pelo mapa astrológico, a gente consegue identificar esses pontos. Por isso que só a sinastria não é o suficiente. É uma leitura muito mais profunda. Eu estou disponibilizando para vocês participarem ao vivo de uma aula para quem quiser aprofundar e identificar esses pontos no mapa. Essa aula vai estar disponível no domingo que vem, tá? Que vai ser o domingo antes do Dia dos Namorados, então para você se preparar, está já vai ser no dia 5, tá? No dia 5 de junho, para você se preparar. E quem tem interesse em participar, manda uma mensagem para mim, tá? Eu vou reforçar esse pedido, esse aviso no final da live. Mas manda uma mensagem para mim com o seu nome, seu e-mail, que eu vou estar organizando tudo eu por mim mesma, tá? Não vou estar usando nenhum tipo de plataforma, ok? Mas eu já vou continuar sobre esse assunto. Esse assunto de relacionamentos, ele é muito longo, ele é muito extenso. E é muito importante a gente não estar só recebendo essa informação personalizada, mas saber identificar também no mapa das pretendentes e dos pretendentes, né? Porque quando você identifica ali, você já vai estar sabendo como lidar. E não é assim, essa pessoa não presta, ou essa pessoa presta para namorar e para se relacionar, né? Tinha até uma conversa nas redes sociais um tempo atrás, né? Quem for do mesmo círculo social virtual também vai saber, que era sobre mulher que não tem pai presente, não serve para casar, né? Então, tem um fundinho de verdade ali, porque causa uma falta. Mas não é uma condenação, gente. Porque a gente sempre vai ter problemas. Ninguém é perfeito. O cara que julga e condena isso também tem problemas. Porque ele não sabe aceitar defeitos, dificuldades, desafios. A questão aqui, o ponto principal é: eu estou preparado para encarar uma pessoa imperfeita? Eu estou preparado para encarar as minhas próprias imperfeições? E quanto mais a gente conhece isso, mais fácil é de lidar com essas imperfeições e com essas dificuldades. Por isso que eu estou disponibilizando durante esse mês de junho, até o dia 12 de junho, a consulta vai ser até dia 15 de junho, tá? A consulta específica para relacionamentos. Sempre me pedem: Amanda, você faz consulta só sobre um tema? Eu só queria ver um tema da minha vida. Eu nunca fiz isso antes. Eu estou fazendo uma experiência, então não abusem da minha boa vontade. Brincadeira, gente. Por favor, aproveitem, tá? Aproveitem que eu vou estar disponibilizando também essa opção de consulta para quem quiser falar só sobre relacionamentos, tá? E também uma promoção de sinastria, para quem já tem o crush, o pretendente ou o namorado, né? Eu tô fazendo uma promoção absurda. E isso é muito bom, gente, porque é uma possibilidade de estar resolvendo essa situação. É tipo, esse ano, esse Dia dos Namorados, vocês vão estar resolvidíssimos, entendeu? Quem quer aprender a ver no mapa, vê. Quem quer saber o lado pessoal dos relacionamentos, vê. Quem quer fazer sobre o seu mapa aí do crush, do pretendente, do namorado, vai ver, porque vai estar baratíssimo, tá? Vai estar super barato. E parcela no cartão com o PicPay. Então, 1.030 vantagens para vocês, tá? Vai funcionar o seguinte: a aula vai ser R$90, tá? R$90 a aula. Gente, uma aula para você ver sobre relacionamentos, aprender a ver sobre relacionamentos, por R$90 tá de graça. Quem quiser que o mapa seja usado como exemplo, eu vou cobrar R$50 a mais dessa aula para que eu analise o mapa ao vivo na aula, tá? Pode ser anônimo ou não. Fica a critério da pessoa se ela quer se expor ou não, tá? Essa aula fica gravada. Eu vou mandar um link pelo Drive para quem quiser acessar ela depois, tá? Vai ser ao vivo pelo Zoom. Vai ser no domingo, no dia 5 de junho, às 19 horas. Então, domingo à noite, tá todo mundo à toa, sem fazer nada. É um horário perfeito para aprender sobre o seu mapa astrológico, identificar os pontos fracos de relacionamento, não só a casa 7, porque, gente, relacionamento não é só a casa 7, não é só o outro, é todo o seu contexto. Quando a gente vai se relacionar com alguém, não é só os olhinhos bonitinhos,
o carinho, a risadinha, a conversa gostosa. Não. Relacionamento são duas pessoas inteiras ali, né? Ainda mais um casamento, ainda mais se você quer casar, se você quer realmente alguém para ficar junto com você. É todo o sistema da pessoa se relacionando com todo o sistema da outra pessoa. Então, para existir um relacionamento, precisa existir esse conhecimento aprofundado de quem a pessoa é. E por isso que quando eu falo sobre sinastria, sobre ver relacionamento no mapa, eu nunca estou falando só sobre a interação entre regente da 1 e regente da 7. Eu estou falando de pontos do mapa astrológico e pontos dentro da visão sistêmica que vão desde a sua gestação. Pode ter uma situação lá da sua gestação que te impede de se relacionar de uma forma adequada porque você fica sempre nos bastidores. Você tem dificuldade em começar, em se lançar, em iniciar algo novo. Pode ser até uma dificuldade que você teve na amamentação. Ou parou de amamentar muito cedo, ou não estava na hora correta. E isso gerou uma dificuldade na hora de receber amor. Como é que eu posso receber amor se eu não recebi o meu primeiro amor líquido, né? Que é o leite materno, se não foi adequado esse desmame. Por mais maluco que possa parecer para muitas pessoas esse assunto, há uma correspondência muito grande. E é sempre assim, batata. Batata, assim, é sempre assim que acontece. É algo muito impressionante. Essas correspondências de eventos. E tudo isso pode ser, sim, identificado pelo mapa. Por isso que quando eu falo sobre ver sobre relacionamentos e a minha dificuldade anteriormente em fazer uma consulta específica para ver um tema só, é porque tudo está interligado. Então eu vou estar falando sobre relacionamentos nessa consulta especial, vou sim, mas vai ser uma consulta que não vai ter como deixar de abordar os outros temas da sua vida também. Pode ser uma ênfase de preocupação de a pessoa que ser casada com o trabalho. Ou pode ser uma prisão que a pessoa se colocou lá atrás com o pai ou com a mãe. São muitas questões assim finas que exigem percepção e o mapa revela isso pra gente. O mapa traz essa facilidade de revelar as coisas, né? Então, se você quer uma consulta só sobre relacionamentos, a minha consulta, gente, pra quem não sabe, ela está R$ 297, tá? É uma consulta de 1 hora, gravada, que eu falo sobre os temas que você perguntar, posso usar carta, visão sistêmica, blá, blá, blá. Esses dias me zoaram no grupo do Maurício de Souza, o astrólogo, pra quem não conhece, né? Que uma constelação, ela tá no mínimo R$ 400. Você tá entendendo que minha consulta não paga nem uma constelação, gente? E eu trago toda essa visão sistêmica pra vocês, então realmente ela já é barata. E aí é uma consulta só sobre relacionamentos, 1 hora falando sobre seus relacionamentos, sobre como é que você pode ser uma pessoa melhor, como é que você pode atrair o homem da sua vida, quais são os pontos que você está se sabotando, quais são os pontos que não estão fechando ali, está R$ 230. E para quem quiser participar da aula e fazer a consulta, a aula vai dar um desconto para essa consulta que vai sair por R$ 190, tá? Então tá tudo muito barato, eu vou passar certinho. A aula é para saber sobre relacionamentos no seu mapa natal. E eu vou passar um pouquinho de sinastria também nessa aula, tá? Essa aula do domingo, do dia 5 de junho, às 19 horas, tá? Eu vou falar sobre relacionamentos durante essa semana inteira. Só que por mais que eu fale muito sobre relacionamentos, é um assunto que não se esgota, porque é um assunto muito delicado e que tem muitos detalhes, entende? Então, essa aula em específica, eu vou estar passando dicas mais precisas e específicas para análise do mapa. Então, para quem já tem uma noção de astrologia, ou até para quem não entende nada de astrologia, mas quer ficar de olho no próprio mapa e saber identificar isso no mapa de outras pessoas também, vai ser perfeita e excelente. Para quem não quer saber de astrologuês, pode fazer só essa consulta que eu estou disponibilizando esse mês de junho, que vai ser uma consulta específica só para relacionamentos, com um desconto imenso ali de mais de R$ 50, para falar só sobre relacionamentos. E a sinastria, gente, a minha sinastria, ela é R$ 790,
tá? Quando eu vou fazer uma sinastria para um casal ou para pessoa que quer ver sobre alguém. É uma consulta, a sinastria, vale por 2 consultas, tá? São 2 momentos em que eu vou falar num intervalo de tempo, tá? Então vai ter 1 hora, depois de 1 semana ou de alguns dias vai ter a outra consulta, porque o aproveitamento é melhor, tá? Eu vou fazer esse mês de junho por 490 a sinastria, tá? Comprando o curso ou não. Então, é um desconto mais imenso ainda, tá? Então, essa origem de sabotagem nos relacionamentos, ela pode ter várias e vai da observação, da pessoa saber se observar, saber identificar esses pontos, se de repente ela fica assustada com o comprometimento, se ela fica assustada com o receber carinho, se ela fica assustada com... o Maurício fica muito triste, muito de cara com eu cobrar tão barato. Porque é fantástico, assim, gente. Eu trabalho com cartomancia tem 10 anos, trabalho com astrologia tem 8 anos, trabalho com constelação familiar há mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos. Então, é muita coisa, é muito conteúdo e eu gosto de deixar as coisas acessíveis, entendeu? Então, é isso que acontece. É isso que acontece. Então, eu deixo bem acessível. Então, a questão da autossabotagem, ela pode ser de dificuldade em receber, dificuldade em compromisso, em seriedade, dificuldade em se ver com alguém, dificuldade com mudança, dificuldade com continuidade. Então, essa sabotagem ela pode ter origem de vários pontos. Cabe a pessoa observar e ver quando isso começou. E muitas vezes o próprio mapa astrológico ele traz essas respostas, né? Traz essas facilidades e também um encaminhamento, ou seja, o que eu preciso fazer para equilibrar. Porque não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo. Cada pessoa é única e vai funcionar de formas diferentes para cada um. Então, da mesma forma, quando alguém pergunta assim, será que vou casar e ter filhos? Como meu futuro marido vai ser? Vou ser feliz no amor? Né? São essas perguntas que me enviaram. São todas perguntas de futuro, né? Como meu futuro marido vai ser? Isso tudo assim, são perguntas assim, será que vou casar? Eu recebi muitas dessas perguntas sobre futuro. Uma pergunta ainda tá R$35 para quem quiser ver nas cartas. Mas para quem quiser saber o mecanismo disso, sem resposta pronta, é o seguinte. Aí vem numa outra pergunta que eu recebi sobre alma gêmea, tá? Se existe alma gêmea, eu vou até colocar ela aqui. A alma gêmea realmente existe ou é balela? A gente vai ter várias respostas para essa pergunta, mas o que faz mais sentido para mim é que, de certa forma, sim, existe sim uma pessoa que é compatível para você se relacionar. Porque o ser humano em si, ele sempre vai ter um sentimento de falta. E esse sentimento de falta, não que a outra pessoa a preencha, mas essa funcionalidade dessa dinâmica de relacionamento é fundamental para o desenvolvimento humano. Porque, veja bem, a gente estava lá com 7 anos de idade, na primeira série, o que a gente aprendeu sobre os seres vivos? Alguém lembra o que define um ser vivo? Qual que é o ciclo do ser vivo? Ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre. Eu não devia ter falado essa palavra aqui, mas enfim. Esse é o ciclo do ser humano, do ser vivo. Qualquer ser vivo. Meus gatinhos, apenas que elas estão castradas, né? Mas minhas gatinhas, se elas tivessem uma função natural delas, a função delas seria essa, entendeu? A reprodução, para existir, continuar a existência da vida. Então, ok, partindo desse princípio. O relacionamento, ele é um sacramento para a igreja, tá? Assim como a pessoa que resolve não casar, ela entra no sacramento para a igreja. Seja dentro do sacerdócio, para ser freira, ou para... Acho que elas estão caçando alguma coisa, tá miando aqui loucamente. Estão brincando como se fosse 9 horas da manhã. E também os leigos consagrados, né? Ali, a Carolina falou que estava pensando nesse ciclo esses dias, né? Meu computador deu tela azul, tá em Mercúrio retrógrado ainda, é maravilhoso. Então, é um conceito que sim, a alma gêmea de certa forma existe.
mas nem sempre vai ser aquele amor de cinema que a gente vê no filme e na série, tá, gente? Aquilo é realmente difícil. Porque a pessoa peida, a pessoa come de boca aberta, a pessoa ronca, a pessoa é mal-humorada de manhã, a pessoa é chata quando tá de TPM, a pessoa reclama. Então não vai ser igual é no cinema, gente. Relacionamento é muito complicado. É muito difícil ser perfeito e bonito como é na TV. Então não é um conceito de alma gêmea de ai, que maravilha! Ai, só love agora. Porque o que acontece também se esse amor não é nutrido, ele vai murchando. Ele para de dar aquelas florzinhas bonitas e floridas e cheirosas, né? E é o mesmo que acontece com pessoas que têm esse tipo de dúvida, como por exemplo, vale a pena voltar com meu ex? Eu não paro de pensar nele. Ai, o que eu faço agora? Eu ainda estou muito ligada nele. Porque toda vez que você se relaciona com alguém, você planta uma sementinha energética, tá? Que é o que acontece no físico quando gera bebês, né? Mas como hoje em dia a gente tem muitos métodos para impedir essas sementinhas físicas, as sementinhas espirituais não param. Então gera uma sementinha ali quando você se relaciona com uma pessoa, nem que seja num flerte, numa paquera, num olhar. Agora imagina só, você tem uma sementinha ali e você regou e nutriu e cuidou dela por um determinado tempo, muita intensidade, muito beijo, muito romance, muita troca, muito entendimento, muita sintonia. E aquela plantinha tá ali. Aí você vai embora e fica a plantinha, porque o relacionamento, ele não tá mais junto, mas ele existiu na história, na sua história da sua vida. É óbvio que biologicamente existe resquícios de DNA da pessoa em você. Isso já é comprovado cientificamente. Então o corpo é como se ele tivesse em falta. Meu Deus do céu, cadê o cheiro daquela pessoa? Cadê a memória daquela pessoa? Cadê aqueles sentimentos que essa pessoa me despertou? É óbvio que você vai sentir falta do ex e você vai ficar pensando nele, porque até biologicamente o seu corpo está pedindo por isso, né? E é uma coisa que ninguém fala, né? Não, vai lá, se diverte, fica com todo mundo. É o pensamento moderno, né? Tá tudo bem, isso é saudável, se conhecer, se experimentar. Você gera sementinhas e gera um vínculo. Aí é óbvio que fica difícil. Agora, para saber quando que é só biológico, quando é só um sentimento que ficou ali por memória, memória afetiva, tanto que as suas memórias que você mais lembra, que tem mais vivacidade, são aquelas vinculadas com o seu emocional. É aquele momento em que você se sentiu rejeitado pelos seus pais, é aquele momento que você ganhou aquele presente muito legal, é aquela formatura, é aquele rolê com os amigos, é aquilo que você lembra com todos os detalhes. Da mesma forma, um relacionamento, você vai ficar lembrando, porque despertou muitas emoções em você. Muitas emoções que a maior parte foram positivas. E a longo prazo fica o positivo, não fica tanto negativo assim. Você esquece, você releva. Fica aquilo que é agradável para sua memória, né? Então, é óbvio que para a gente saber se deve voltar com o ex ou não, vai muita conversa e vai se conhecer melhor. Por isso que se conhecer é tão importante. E o mapa astrológico oferece esse autoconhecimento. Eu posso abrir as cartas e ver, vai, volta, vai ter volta. Não, não vai ter volta. Ainda tem vínculo. Ele tá com outra. Dá pra ver? Ele te traiu o relacionamento inteiro. Não, ele foi fiel e você deu mancada com ele. Posso ver? Posso, mas qual foi a mancada? Qual é a índole dessa pessoa? O que eu posso esperar de um bom relacionamento? O que vai me fazer feliz? Qual que é a minha linguagem do amor? Como é que eu me sinto amada? Será que eu me permito ser amada? Então são esses os tipos de questionamento e coisas que eu quero discutir com vocês para realmente resolver a situação de vocês. E não ficar só aquela coisa rasa. Só aquela coisa assim de casa 7. Relacionamento é casa 7. Vai lá. Vai nessa, que você vai longe como astrólogo, né? Não vai, gente, porque não é só isso. É todo um contexto da pessoa, né? Da mesma forma, é tudo isso. Por isso que eu tô oferecendo para vocês essa modalidade de consulta bem mais em conta. Manda uma mensagem para mim que eu tô cuidando de tudo, tá?
Eu que tô cuidando dos alunos que vão participar no domingo, não nesse domingo amanhã, no próximo da semana que vem, então dá tempo de se planejar tranquilo, tá? No domingo da semana que vem, quem vai ter desconto para consulta, vou mandar desconto lá no grupo do Maurício, tá? Quem é aluno do Maurício sempre recebe descontos. E os meus alunos não pagam. Então, gente, ser meu aluno é só vantagens, né? Eles já estão sabendo disso, ó, há muito tempo. Então, eu sempre passo as informações, né, a princípio para os alunos com muita mais rapidez e agilidade. Quem tiver mais perguntas, pode mandar aqui que eu tô respondendo, tá, gente? Olha aqui, ó. Vale a pena voltar com ele? São muitas perguntas recorrentes, ó. Devo investir nesse relacionamento? São aquelas pessoas que estão no meio termo, ó. O que esperar dele? São perguntas de quem está no meio termo, ó. Ele é a pessoa certa para mim? Meio termo. Ó, ainda pensando muito no ex. Será que fiz certo em terminar? Devo voltar? Relacionamento deu uma balançada, ainda vale a pena insistir? Aí eu retomo a questão da plantinha. Como é que você tá nutrindo esse relacionamento? Como é que você tá cuidando dele? Como é que você tá fomentando a vontade da pessoa de se relacionar com você? Você tem conteúdo a oferecer? O conteúdo que a pessoa está te oferecendo é suficiente? E se não é, como é que você pode ajustar isso? Então são questões assim que numa consulta dá para resolver tranquilo. Dá para resolver não, né? Eu consigo passar ferramentas para auxiliar você a lidar com essas situações, né? Porque eu não resolvo nada, quem resolve é vocês. Então, por isso que eu tô disponibilizando essa consulta bem mais em conta, por R$230, para relacionamento, tá? Vai ser só até o dia 15 de junho, tá bom? Só até o dia 15 de junho. Vou trazer essa possibilidade aí de consulta para relacionamentos. Então, para como é que eu vou saber se deve a pena insistir? Gente, relacionamento é algo muito sério. É algo muito sério. A gente não começa, inclusive a média de paixão é 2 anos que dura. Passou 2 anos, você vai começar só a ver os defeitos dessa pessoa. Ai, meu Deus, ele ronca, eu não consigo dormir direito. Meu Deus do céu, TPM, Deus me livre. Dá pra ver a compatibilidade entre duas pessoas? Dá pra ver a compatibilidade sim. Só que aí entra a nossa grande questão. Nunca ninguém vai ser 100% compatível. Porque no dia a dia, o próprio ser humano tem defeitos. A gente não somos seres perfeitos. Mas é muito mais provável que você se relacione, tenha um bom relacionamento com uma pessoa parecida com você, né? Esse é o ponto. Aquela história de opostos se atraem é outra coisa que eles estavam se referindo, tá? Não era personalidade, não eram gostos, não era facilidade na conversa, né? E eu já, graças a Deus, já tinha essa consciência. Então, quando eu conheci o meu marido, pra mim ficou muito fácil. A minha maior dificuldade era assim, gente, eu vou deixar tudo que eu tenho aqui no Paraná, lá no Paraná no caso, né? Porque eu vim por esse homem que tem tudo a ver comigo. Deixei, porque a gente tinha o mesmo objetivo de vida, os mesmos planos futuros, a gente tinha os mesmos gostos, gostava de falar sobre os mesmos assuntos. Então era óbvio que tinha tudo para dar certo. Mesma visão sobre educação de filhos, mesma visão sobre quantidade de filhos que a gente quer ter, mesma visão sobre dinâmica de relacionamento ou como deve funcionar um relacionamento. Então era óbvio que eu tinha que vir, entendeu? Só que como é que você vai conhecer o que é pra você bom ou ruim? O que funciona e o que não funciona? É se conhecendo melhor. E o mapa é uma ferramenta que ajuda muito nisso. Que eu ajudo você a identificar esses pontos, a identificar esses valores. É claro que é um pouco contextual também, mas tem algumas coisas que facilitam, como temperamento, motivação primária, mentalidade, onde é que está a concentração de astros, como é que estão os aspectos do seu mapa. Isso tudo ajuda muito a ver onde é que está o teu foco principal e também tendência de o que você atrai em relacionamentos. O que você atrai que é bom e o que você atrai que você precisa evitar a qualquer custo. Já fazer um checklist ali.
Antes de eu conhecer meu marido, eu tinha uma checklist de coisas que eu procurava no relacionamento, de como que a pessoa tinha que ser, né? Só que, é claro, isso é muito óbvio, que vai depender muito do que é a prioridade do quanto você se conhece. Porque, por exemplo, algumas coisas da lista eu poderia abrir mão, outras coisas não, né? Então, da mesma forma, a gente vai ter essas coisas, né? E pode ver que se você olhar para as pessoas que você já se sentiu atraído, para as pessoas que você já se relacionou, vai ter algum padrão, mas para mulher ainda é pior ainda, porque mulher é uma coisa assim de louco, dificilmente tem um padrão, né, específico. Quais os aspectos considerados bons na sinastria? Então até tem isso. E eu vou contar um segredo para vocês. O maior charme de saber interpretar bem uma sinastria não é Vênus na casa 10 do parceiro, ou Júpiter na casa 5 do parceiro, ou Lua em trígono com Mercúrio. Isso tudo é balela, é detalhe. O fundamental dentro de uma sinastria, eu vou passar esses detalhes para vocês, essas coisinhas mais bobinhas para vocês também. Mas o fundamental mesmo é você ver que a pessoa não é só aquela interação ali com o seu mapa, ela é todo um contexto. Então, se, por exemplo, a gente identifica ali que mesmo o pai presente houve um sentimento de ausência paterna, como é que vai ser essa dinâmica aqui nesse relacionamento com uma pessoa que também teve ou de repente não teve? E como é que eu identifico isso no mapa do meu parceiro? Mesmo ele falando que teve pai, e se tiver uma marca de ausência ali? Como é que vai ser essa interação? Como é que foi a interação entre os pais dele? Como é que ele tende a ver e projetar? Será que a mãe dele tem uma influência muito grande nele? O mapa revela isso, mesmo ele falando que não. O mapa mostra se tem mesmo essa influência ou não. E se vai ser fácil para ele se libertar disso ou não. Da mesma forma como é que ele vai se sentir amado? Então, como é que eu vou conquistar e fazer com que ele se sinta amado? O mapa também revela isso. O mapa também mostra qual é a linguagem dele. Se a pessoa é mais falante, se a pessoa é mais quieta, se a pessoa gosta mais que faça, ou que a pessoa gosta mais de ouvir, sentir, se ela é mais sinestésica. Então, tudo isso o mapa revela sim. E aí a compatibilidade vai ser a disponibilidade de se relacionar. Porque somente dois adultos se relacionam. O que é um adulto? É uma pessoa que não está mais na condição de criança, de filho, de receber. Ela pode também contribuir para um relacionamento. Então, a grande chave ali é o como eu posso contribuir para esse relacionamento. E aí sim gera uma compatibilidade. É claro que a gente vai ter gostos, vai ter um contexto pessoal, um contexto da pessoa de vivência. Aí a gente vai ter a questão da essência, da personalidade, da forma de comunicar. Meu Deus, o meu gato entrou dentro do sofá. Socorro, gente, desculpa. Aí a gente vai ter, além dessa questão pessoal, da essência, a gente também vai ter algo mais profundo, que é o sistema. Como é que esses dois sistemas estão interagindo? Como é que essas faltas estão ressonando? Será que elas se complementam? Ou será que elas se acentuam para fazer com que a pessoa olhe? Será que ela vai acabar prejudicando a estrutura desse relacionamento? Então, tudo isso é muito importante. Então, corre lá para garantir a sua vaga, porque vão ser vagas limitadas, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. Quem quiser que eu analise o mapa na aula, vão ser só 5 vagas, gente. Só 5 vagas, eu não consigo atender mais do que isso. E óbvio também, né, pra consulta de relacionamento, só de relacionamento, eu também não vou conseguir atender todo mundo. Vou colocar um limite ali, tá? Aí ele é uma pergunta, como ser mais interessante, né? Vai depender do o que tá deixando o que tá faltando, entendeu? Ó, estou solteira e com meu coração fechado. Aí você só vai saber, a gente também tem essa relação de atrair ou não atrair. Será que você tá realmente com o coração fechado? Fica difícil você conseguir casar assim. Aí vai ficar com 40, 50 anos pagando milhares de reais em consulta. A maior parte que eu atendo, gente, é mulher na faixa de 50 que não casou e quer casar e ter filho, gente. Fica difícil.
Consegui responder acho que quase todo mundo aqui, mas muitas perguntas são repetitivas. Eu vou continuar, gente, falando sobre relacionamentos durante essa semana, então vão ter lives surpresas, tá? Já entra e ativa todas as notificações e fica de olho nos stories, onde eu vou colocar dias e horários que eu vou fazer as lives, mas às vezes eu faço algumas surpresas, sempre respondendo essas questões sobre relacionamento. Então já corre garantir a sua vaga para consulta de relacionamento, eu vou postar certinho as informações dos stories e até a próxima. Espero que tenha aproveitado alguma coisa aí, que eu consiga ter esclarecido para vocês, pelo menos um pouquinho, né? Até, gente. Obrigada pela participação de vocês.